para os trabalhos, era irmão Bezinho. Era irmão Bezinho que estava. E parece que irmão Bezinho não ia fazer o batismo. E eu estava fadigada. Não entra nesse caminho, porque esse caminho não dá para você. Pode ser tomar embarrado lá e ser pior. É a Deus de amor. Então, assim, não é que eles tirou a doutrina. É os cristãos que hoje em dia tá mais. Ai, meu Deus. Então, né? Mas nós tá sabendo que nós descansamos no céu, né? Aí com toda a luta, mas nós vai rompendo. Graças a Deus, Senhor. Tá 52 anos que eu sirvo a Deus e é coisa maravilhosa que o Senhor fez na minha vida, né? Passei por muitas lutas, por muito sofrimento, mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui para louvar e bendizer o nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor dura para sempre, né? O pastor Zé Andrade chegou aqui, era muito difícil, né? Muito difícil as coisas, ele sofria muito, né? Irmão Deraldo, né? Irmão Deraldo passava na minha casa lá na roça, via a minha luta lá trabalhando na roça, para de com meus filhos, né? E aí eu segui meu Jesus e graças a Deus eu não se arrependo, porque Jesus é maravilhoso, né? Que tem me dado força, onde eu estou com 84 anos e servindo a meu Deus e trabalhando, né? E eu já trabalhei muito e desejo ainda trabalhar, que ainda faço muita coisa pela misericórdia de Deus, né? Era melhor, né? A doutrina era mais melhor, né? O povo tudo obedecia a Deus. Eu saía lá de casa, era 3 horas da manhã, quase. Eu levantava 3 horas, quando dava assim, umas 4 horas eu saía de lá, chegava aqui, estava todo mundo dormindo, depois vinha para a escola da minha casa, né? De manhã, daqui lá na tranqueira não é perto não, né? E eu vinha de lá, botava essas meninas na rua, Goiânia já tomou uma surra boa, por causa que um dia demorou, saiu com as coleguinhas, deu uma demoradinha e chegou, apanhou, desse também foi só uma vez só, e aprendeu, nunca mais, ela foi apanhada, né? E graças a Deus está firme no Senhor toda a vida, graças a Deus, Senhor. Estou aqui louvando a Deus e eu falo que todo mundo tem que louvar a Deus, que estiver doente, se tiver são, se estiver bom, se estiver ruim, mas tem que agradecer a Deus por tudo. E o poder de Deus invade. Quando eu fui para a Assembleia, aqui em Palmópolis, foi através de Hélio, né? Que eu fui para a Assembleia. Só que hoje, de modo geral, o Evangelho, que tinham aquelas doutrinas, né? Que era a Assembleia, a Deus de amor. Então, assim, não é que eles tirou a doutrina, é os cristãos que hoje em dia está mais liberal, digamos assim. Mesmo que a gente sabe que é errado, muita coisa na Bíblia, mas é aquela coisa, nada a ver. Eu posso fazer isso que não tem nada a ver. E naquela época, assim, digamos assim, 20 anos atrás, eu lembro que se nós tirássemos a ponta do cabelo, nós ficava 60 dias de disciplina, né? E hoje em dia tá tudo normal, a gente, né? Foi modernizando as coisas. Se pintasse a unha, era outro erro, não podia. Então muita coisa mudou. Eu não sei se isso aí tem assim, é bom para os cristãos de hoje ou se é ruim. A gente antefaz por rebeldia. Porque se nós for olhar um tempo atrás, não era assim. Só que também a unção na igreja era outra. A presença de Deus nas igrejas era outra. Em modo geral, não só aqui em Palmópolis, né? Em modo geral, tá assim. O pessoal, quando falava numa campanha, era aquela sede de ir, de jejum e oração mesmo, para ir aquele horário certinho, 5 minutos antes, a gente já estava chegando na igreja. Hoje, eu não sei, né, como que está a Assembleia Missão lá embaixo, mas a maioria dos evangelhos, em modo geral, marca às vezes a campanha 8 horas, ele chega 8h10, 8h20, é sempre assim, né? Ou não vai. Então, o amor esfriou. E também, né? O amor esfriou muito no meio do evangelho. Você pode ver, você chega na igreja, quando é louvado um hino mais antigo, a unção é outra. O cristão é a melhor coisa, entendeu? Porque por mais que venha a luta, mas ser cristão, você tem paz. Você passa nas provas, mas passa com paz. Você passa ali naquela prova, sabendo que você vai vencer. Depois que você passa, você olha para trás e nem sabe como você passou aquilo tudo. Aquela trajetória, né? É muito bom. Foi assim, através mesmo de Jesus. Porque, né, eu veio que era padrinho, chamado padrinho Pedro, né? Que antigamente apregou a palavra para mim.
e falou para mim aceitar Jesus. Que aquela enfermidade que eu sentia só ia sair de mim depois que eu aceitasse Jesus. Eu e meu esposo. Eu neguei, eu aqui em Palmópolis, em qualquer cidade. Aí eu fiquei, né? Não dei de sim, nem de não, né? E ficou. Aí naquela enfermidade minha, que eu passando mal, aí eu tive uma visão assim que uma igreja, que eu erguei os olhos para o céu e uma igreja pocou no local da minha casa e encostou no céu. Uma igreja tão alta, tão linda, que eu nunca vi na minha vida, né? E ver aquelas palavras falando para mim, que ali aquela igreja só ficava aquela pessoa lavada, remida, aquelas pessoas que não faziam as coisas erradas. Depois eu entrei na casa do pastor Zé, aí ele pegou naquela casa do bode, como foi de mãe, tinha que morar, eu entrei lá, ele foi e chamou o irmão Olívio e me ungiu. Aí desceu aquele olhinho na minha cabeça, a partir desse dia, aí eu comecei, fui só dando aquelas melhoradas, fui melhorando até, comecei a dar parte dos seus as irmãs, Zena e tudo, eles ficou achando que eu estava blasfemando, né? Criticando, chamando para o Senhor. E isso que eu estou até hoje. Tá com 27 anos e 6 meses que eu fiquei na Assembleia, né? Tem, muito. O evangelho de antigamente, assim, as doutrinas, né? As coisas da igreja, era uma igrejinha simplesinha, a Assembleia de Deus da Missão era uma igrejinha muito simplesinha, era uma igreja avivada, as crianças choravam, pulavam assim, ó, de alegria, nós cantávamos, não tinha bateria, não tinha aqueles instrumentos dentro da igreja, e era só mesmo na boca mesmo, e aquele Geraldo Bigode que tocava uma sanfona. Quando eu converti, né? Aí que Jesus me encontrou, né? E eu encontrei com Jesus, aí foi uma maravilha. Aí juntava a irmã Helena, a irmã Graça, aqueles louvor, mas aquele louvor que mexia mesmo. Eu chorava e era aquela alegria tão grande, né? Sabe? Aquela unção mesmo dentro da igreja. O pastor botava muitas doutrinas mesmo, assim. Não era aquelas doutrininhas que hoje, acabou aquelas doutrinas. Quando eu converti, era outra coisa, né? E hoje já mudou um bocado de coisa, né? Ô, moço, eu sinto maravilhoso, sabe? Porque a gente se vê a Deus, não tem coisa melhor do que você saber que tem um Deus vivo que fez o céu e a terra e todas as coisas, e que está acima de todos nós. O que adianta ser tão rico e não ter paz? Tinha 2 caminhos. Para o céu e outro para o inferno. E tinha que aceitar o Senhor Jesus como Salvador para não perder a salvação. E minha sogra falava comigo direto sobre isso. Aí eu comecei a afastar da igreja católica. Aí minhas colegas católicas não aceitaram. Escrevi uma carta para o padre. Esse padre foi o que me casou, o Padre Ângelo, para vir aqui, que eu tinha afastado da igreja católica. O Padre Ângelo veio e conversou comigo. Aí eu falei, ô Padre Ângelo, não vou ser católica mais, eu vou ser crente. Aí ele falou, tá bom, minha filha. Ele me chamava de minha filha, foi o que me casou. O caminho que você escolheu, ele é certo. Minha sogra, agora em diante eu não vou para a igreja católica mais não, eu vou para a igreja falar dos crentes, né? Aí eu comecei aí um dia, aqui tinha só uma família crente, irmão Zé Fernando e os filhos. Aí veio uma família de Salvador tomar conta aí da fazenda de Antônio Baiano, irmã Maria e irmão José. Fiquei prestando atenção. Eu falei, oh meu Deus, o crente é completamente diferente do católico. Eu vou ser crente. Aí ele fez o apelo, eu aceitei. Já vim de lá crente. Aí eu não tinha igreja não. Congregava aqui em casa e na casa do irmão Fernando,
numa casinha que era de Xuxa. E a primeira pessoa que aceitou Jesus depois de mim foi a irmã Rita Araújo. Depois de irmã Rita Araújo, irmã Minelvina e a família, e o Senhor Jesus foi salvando, né? O Senhor Jesus foi salvando, o Senhor Jesus foi salvando, o Senhor Jesus foi salvando. E aí todo sábado, eu pregava o evangelho aí na porta da loja, a loja nossa aí. Aí eu falei, ô Juvenal, da agora em diante eu vou pregar o evangelho aqui na porta da loja. Vou falar com as pessoas o que significa ser crente. Aí todo sábado eu pregava, Eu não tinha a feira era na rua. O Jesus só foi salvando as almas, só foi salvando. O Juvenal falou, ô Helena, pede o culto aqui para casa hoje. Falei, tá, vou pedir. Pedi o culto, o Juvenal aceitou. Depois que ele aceitou, ele falou assim, ô Helena, eu vou comprar um terreno para mim fazer uma igreja. O irmão Fernando era construtor. Aí Juvenal mandou o irmão Zé fazer a igreja, uma igrejinha simples. Aí o irmão Zé construiu a igreja, nós ficamos congregando na igreja. E aí pregava, falava muito do Senhor Jesus. Juvenal. Porque não tinha pastor nessa época. Nós pregávamos na porta da rua. Irmã Ritinha morava lá, prestava bem atenção no evangelho. Irmã Mera aceitou Jesus. Irmã Ritinha com a família, mas foi bem depois, né? A igrejinha era bem pequena. Aí o pastor Zé veio para aqui, com uma bênção. O pastor Zé veio para aqui. Depois que o pastor Zé veio para aqui, ele começou a fazer um trabalho muito bom. Eu acho que ele era presbítero nessa época. Começou a fazer um trabalho muito bom e ele pregava e fazia trabalho quase todo dia pregando. E hoje o evangelho está uma bênção, né? Uma bênção. Uma diferença muito grande. Em tudo falando, eu queria falar essa palavra aí, costume. Hoje os costumes, está tudo diferente. Porque naquela época era muito rígido. Rígido demais. E hoje os costumes são outros. O que eu daria era que precisa aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Há 2 caminhos para escolher uma eternidade com o Senhor Jesus, outra eternidade sem o Senhor Jesus. E a palavra de Deus afirma, Deus aprova salvar os crentes pela loucura da salvação. Então, vocês que estão me ouvindo, precisa aceitar o Senhor Jesus como Salvador, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Eu era muito amiga das irmãs crentes e não queria saber de crente, não. Era o marido bebendo e eu, quando elas me chamavam, bora para a igreja, Ritinha, você vai orar por ele e vai aceitar Jesus. Eu falava, não vou não, porque ele vai fazer eu passar raiva e crente não pode passar raiva. E bem amiga das irmãs. Aí, até que um dia, eu falei, eu vou lá visitar.
Teve uma irmã de Itaém, que ela hoje não existe aqui mais, ela morava aqui, mas já foi embora. Me convidou, eu só vou hoje na igreja a hora que você for mais eu. Aí eu falei, se Jovenal deixar, eu achava que ele não ia deixar. Quando ela perguntou ele deixou. Eu fui. Quando chegou lá que eu gostei, começou a cantar os primeiros hinos que cantava, falava da minha vida todinha. Aí eu desaguei chorando. Comecei a ir da segunda até no domingo. No domingo eu aceitei Jesus e estou até hoje, graças a Deus. Foi difícil para me seguir. Se fosse uma pessoa que esmurecesse com qualquer coisa, eu não tinha ficado, não. É igual o povo fala, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Eu pelejava, chamava ele, e ele falava que não ia. Aí tinha os cultos na roça, tinha os cultos, festa nos lugares assim fora, eu ia, ele ficava. Aí ele representou uma doença rapidinho, foi para o hospital. Lá no hospital que ele aceitou Jesus. Mas eu orando, que ele saiu quase morto, eu pedi a Deus que não deixasse ele morrer, não. Que Deus poupasse a vida dele e salvasse ele primeiro, preparasse e levasse. E assim, do jeito que eu pedi, Deus fez. Ficou 10 anos ainda depois que ele aceitou Jesus. Quando fez os 10 anos, ele adoeceu rapidinho, com 3 meses morreu. Ele aceitou mesmo e Deus foi para Deus preparar. Porque do jeito que ele estava, mas eu pedi a Deus chorando que não deixasse morrer ir para o inferno, que a gente conhece, né? Era Jubinha, que foi o primeiro, né, que Deus levou. Foi pior. Que é a mesma coisa de levar um pedaço da gente, Deus tirar um pedaço da gente. Ixi, foi difícil demais. É uma dor, Mariel, que até hoje eu nem gosto de lembrar, né? E muita gente com palavra de conforto, igual um dia eu estava bem ruim aqui, chorando mesmo, desesperada. A irmã Paulina veio com a palavra de conforto, que eu não conformava de ver o jeito que ele morreu, né? Eu achava que crente não morria da situação que ele morreu, assim, açãozinha, arma disparada. E para mim, assim, quando Deus levou ele, para mim eu não estava nessa terra, não. Para mim eu estava... Quando eu andava na rua, parece que eu não estava pisando na terra e nem estava o dia para mim, era a noite. Eu andava na rua chorando, não sei se o povo via, mas eu andava na rua chorando. E foi difícil, até que Deus me deu força, né? Aí depois que a irmã Paulina trouxe essa palavra para mim, falou comigo aqui, é que eu fui tirada da cabeça aquelas coisas que eu ficava pensando. Ficava pensando que crente não morria assim, mas quando Deus quer levar, né? Não importa o jeito que ele leva, que morte que morre. E que doença que vem para Deus levar, mas que Deus, o dia de levar, Deus leva. Eu falo aqui com esses 2 netos meus, que é Paulo Henrico e Mateus, para eles 2 firmar nos caminhos do Senhor, que lá no mundo, lá fora, não encontra nada que presta, né? Só tem coisas ruins. Porque quando eu vejo ele assim, não vai para a igreja, vai para a academia, vai para esses cantos e não quer ir para a igreja. Aí eu falo com ele. Falo para o Henrique, você não sai da igreja não, porque na igreja... E Mateus de Juiz Mato também. Eu sou crente, vó, com o pescoço cheio de cordão, pulseira no braço. Eu vou e pego no pé. Eu nunca vi crente andar com essa latomia, não. Tira isso do pescoço, esse cordão do pescoço, essa pulseira do braço. Mas os jovens a gente já sabe que não é fácil, mas a gente tem que dar um conselho para reforçar, né? Porque para eles seguir é difícil, que é muita perseguição. E muitos jovens não vigiam.